Nesse vídeo aqui eu quero te trazer 3 ações do setor imobiliário que, na minha visão, são as melhores ações desse setor. Tá curioso? Então vem comigo. Salve, salve, investidor, como é que você está? Eu vou trazer aqui uma lista de 3 ações que seriam as melhores, na minha opinião. Claro, vou te dar aqui alguns critérios porque que eu acho isso. E uma delas, inclusive, está muito barata. Eu vou começar aqui da menos barata até a mais barata. E a terceira ação dessa lista é a Allos, administradora de shopping, fruto da fusão Aliança Sonae e BR Malls. Nesse ano está até subindo um pouquinho até a data da gravação desse vídeo, mas quando a gente pega os últimos 12 meses, esticou quase 60% de alta, praticamente o dobro da alta de Bovespa no ano passado. E a Allos, ela é uma ação que hoje não negocia muito acima do valor patrimonial, mas o índice preço-lucro deu uma bela de uma esticada. E por que eu entendo que ela está nessa lista entre as 3 melhores? O setor de shopping centers no país, ele é bastante previsível. Diferentemente do setor imobiliário como um todo, ele não sofre com os mais diversos ciclos de mercado. Não sofre tanto. A receita principal dessas empresas advém de aluguéis das lojas que se encontram nos seus shopping centers, além da receita de estacionamento. Como os bons shopping centers no Brasil são muito frequentados, essas empresas possuem um fluxo de caixa muito previsível, estável, que permite até mesmo, além de pagar mais dividendos, ter uma dívida mais alta. Não à toa que a Allos, ela começou a pagar dividendo mensal, 30 centavos por ação, todos os meses, com um alvo de alavancagem financeira de 2 vezes EBITDA. Nesse momento aqui, ó, vou te mostrar. A empresa segue cumprindo com esses pagamentos mensais. Ó, pagamento no dia 5/1, 3/2 e 3/3. Já está tudo marcado. Imagina só, se ela cumprir com esse pagamento durante o ano inteiro, a gente está falando de 30 centavos vezes 12, ou seja, 3,60 por ação. Se você dividir isso pela cotação atual, 28,76, você está falando de um dividend yield de 12,5. Então, Allos até os R$ 30 permite uma renda de 12% ao ano. E olhando aqui para o histórico de resultados da empresa, você vai ver que foi sempre lucro, né? Então isso que é muito importante. Mesmo aqui em pandemia, 2019, sempre lucro. É o que eu falei. Mesmo o setor imobiliário sendo conhecido pelos investidores como muito cíclico, muito imprevisível, hora dá lucro, hora dá prejuízo, no caso de empresas de shoppings, isso é diferente. Olha o caso aí da Allos. E olha só o ano de 2025. No primeiro trimestre de 2025 deu um lucro de 278 milhões, depois 230, depois 155. A gente sabe que cada trimestre é sazonal. A tendência é o quarto trimestre ter um resultado melhor, ao menos é isso que se espera, porque o varejo brasileiro foi bem, especialmente em novembro. Assim, dá pra gente esperar até uns 900 milhões de reais de lucro relativo a 2025. A empresa hoje, ó, tá aqui com valor de mercado de 14,5, 14 bi e meio. Então a gente está falando de um índice preço-lucro projetado de 16, 15, 16, dependendo do resultado da empresa já para 2026. Portanto, não é 19 como está aqui, mas 16, talvez até 15. Então assim, não é uma empresa muito barata hoje. Essa que é a verdade. E toda essa renda decorre do fato de que a empresa quer aumentar sua alavancagem financeira. No terceiro trimestre de 2025, a relação dívida líquida, que é a dívida total, menos o que ela tem de caixa, dividido pelo EBITDA, lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização, uma aproximação da geração de caixa da empresa no período, ficou em 1,7. Ela quer aumentar até 2. Então ela vai continuar pagando esses dividendos, pelo menos, eu acredito que durante o ano de 26. Então hoje você tem tanta previsibilidade dessa empresa que fica difícil ela cair, até porque o investidor adora o dividendo e de forma mensal, que nem um fundo imobiliário, fica bacana. Mas detalhe, na prática, ela vai estar pagando um payout de 100%. Então, vai ser difícil você ver valorização nas ações. Você vai ter essa renda de 12, mas uma boa valorização vai ser difícil. Onde que eu acredito que vai continuar havendo alguma valorização, mas não expressiva? Redução de SG&A, que elas vem fazendo, ou seja, despesas administrativas. Por quê? Depois da fusão, uma fusão que deu muito certo, você agora consegue não ter uma duplicação de sistemas, RP, por exemplo. Tinha dois departamentos jurídicos, agora é só um. Então você
começa a retirar uma série de duplicações, unifica tudo numa estrutura e essa redução tende a aumentar o resultado da empresa. Fluxo de caixa operacional por ação cresceu 9%, receita com mídia na empresa também está crescendo bastante. Mais uma avenida de crescimento aqui do resultado. E essas empresas de shoppings, elas possuem margens enormes. Tá vendo aqui? Margem NOI é a margem operacional bruta da empresa. Então assim, o que acontece? Olha o tamanho da margem, 93%. Isso significa o quê? Que os gastos para a manutenção do shopping, frente às receitas operacionais que a Allos ganha, é mais ou menos 7%. Mais ou menos 7%. Sobra 93%. Olha só. E muitas empresas de shoppings é 90%, 80 e poucos por cento. Isso permite lá no final ter uma margem líquida muito alta. Olha só a margem líquida aqui da Allos, 26%. Então a cada R$ 100 em receita, ela ganha R$ 26 de lucro líquido depois que já pagou tudo e com muita previsibilidade. Por isso que esse tipo de empresa não tem tanta previsibilidade quanto uma transmissora de energia, mas tem uma previsibilidade de geração de caixa que pode ser equiparada a muitas empresas de utilidade pública, do setor elétrico, por exemplo. Não à toa que a empresa fica confortável com uma alavancagem de 1,7 e ainda quer aumentar esse endividamento. Já viu isso? Rolou. Aumentar o endividamento sim, consigo pagar mais dividendo, chego numa estrutura de capital maior, e aí você vai me perguntar por que eu quero aumentar a dívida, o nível de endividamento na empresa? Porque a dívida na empresa, num primeiro momento, é algo benéfico. Porque eu pego aquela grana que eu pago de juros para os credores, que podem ser bancos ou até pessoas físicas, no caso das debêntures, eu pego esse juro que eu paguei e jogo na contabilidade e abato do imposto que eu vou pagar. Então existe um benefício fiscal, um benefício tributário. É por isso que essas empresas com fluxo de caixa mais previsível, com lucros mais previsíveis, elas operam com dívida mais alta. Olha o caso da Taesa, 3, 4 vezes EBITDA, porque elas têm essa tranquilidade. Elas sabem o quanto que elas vão ganhar no ano que vem, no ano seguinte. Não com precisão, mas é muito mais próximo do que uma Vale tentando estimar o seu fluxo de caixa, uma Petrobras, percebe isso? E aí ela consegue ter uma dívida mais alta. A maioria das empresas do setor imobiliário não consegue ter dívida alta, senão vai se lascar. Especialmente incorporadora, onde eu já vi a expressão a cada nova incorporação é basicamente uma nova empresa que eu estou criando. Porque você começa tudo do zero e você não sabe quanto que você vai vender daquela incorporação. Tem que ter muito gasto com publicidade, algo que empresas de shoppings não tem que se preocupar. Então tem todas essas questões. Aí não dá para ter uma dívida muito alta, não. E ainda por cima, o custo da dívida na Allos é baixo, 98,2% do CDI. E esse custo cresceu. Você vai ver que foi para 14% no terceiro tri. Esse aqui é o custo bruto, líquido uns 12%. Aumentou bem em relação ao segundo trimestre de 2025. Mas detalhe, com o CDI em queda, e essa é a expectativa do mercado, é outro gatilho de crescimento do resultado. Então o que nós temos aqui, que a gente conseguiu identificar em Allos? Redução do custo da dívida deve melhorar o lucro líquido, aumento nas receitas de publicidade, redução em despesas operacionais, em virtude da sinergia que se espera de uma fusão bem feita, como aconteceu aqui BR Malls e Aliança Sonae. Então, de novo, permite alto endividamento, junto a um pagamento de dividendo mensal bem interessante. A próxima ação da lista é a Multiplan, que até subiu mais esse ano, porque na minha visão está mais barata que a Allos, por mais que não pague esse caminhão de dividendos, mas tem muitas ações ali em tesouraria, isso é muito importante. Nos últimos 12 meses subiu 40%, não foi tanto quanto a Allos, mas subiu muito também. Essa aqui, na minha visão, é a melhor empresa dessa lista. Tá na segunda colocação, porque eu falei, eu vou dar menos barata para mais barata. A mais barata é uma boa empresa, excelente, só que não tão boa quanto a Multiplan, principalmente que a Multiplan opera num setor com muita previsibilidade. A última ação dessa lista é uma incorporadora, aí fica mais difícil. Então o setor já dificulta. Inclusive, sobre a Multiplan, eu tenho um relatório completo que eu escrevi sobre ela lá na comunidade Formação Mira Investing, que é minha comunidade de investidores, onde eu escrevo relatório de análise, de ações, de fundos imobiliários, tem planilha de valor intrínseco, vídeos exclusivos e o meu curso Formação Mira Investing. Se quiser conhecer, o link está aqui embaixo. Bom, Multiplan, diante da sua qualidade, negocia a um índice preço sobre o patrimonial bem superior a 2 vezes. É normal esperar isso de empresas de alta qualidade. Mas olha só, negocia a um índice preço-lucro bem mais razoável, né? Bem mais razoável. Ela tem uma dívida até mais alta que a Allos, mas com tranquilidade. Outro gatilho para você ter aumento de resultado, que é o quê? Queda no CDI, reduzindo o custo da dívida. É uma empresa que, olha só, ROI de 20%,
ROIC de quase 15 e com estabilidade, olha só. Você não tem grandes altos e baixos, de vez em quando sim, mas no geral você tem estabilidade. E olha o tamanho da margem líquida, 44%. Cara, é coisa de doido mesmo, ó. É um caminhão de dinheiro que sobra. E olha aqui o histórico de resultado. Olha só. E detalhe, desde 2020, receita cresceu com consistência, ó. Veja só, a empresa saiu de um lucro em 2010 de 229 milhões para ter um lucro atual de quase 1,5 bi. Será que melhorou? Será que cresceu? Porque é fácil, relativamente fácil uma empresa só crescer receita. Agora, eu quero ver conseguir crescer receita com rentabilidade. Essa é a grande dificuldade do mundo corporativo. Porque crescer, eu posso abrir minhas pernas e crescer, atrair um monte de cliente. Agora, com rentabilidade, ganhando dinheiro, essa é a grande dificuldade. Em termos de lucro, olha só, 234 milhões no primeiro trimestre, 264 no segundo, 221 milhões no terceiro. Logo, a gente tem aí um lucro estimado de uns 960, talvez até 1 bilhão de reais. Ela tem um valor de mercado hoje bem parecido com a Allos e ela negocia, então, a um índice preço-lucro de 16, né? Por isso que é importante você estimar o preço-lucro para não só olhar aqui na tela que pega os últimos 12 meses. Então, múltiplo projetado das duas empresas está bem parecido. Mas eu entendo que a Multiplan é mais contada por ter uma qualidade superior, tanto em margem líquida quanto em margem operacional. Olha só aqui, ó, a margem dela, 94%, da Allos 93%. Lucro por ação dos últimos 12 meses cresceu 28%. Por quê? Porque recomprou muitas ações. Então aqui mora um grande potencial de valorização. Claro, não pode comprar no preço errado. Qualquer investimento que você comprar no preço errado, provavelmente você vai ter prejuízo. Taxa de ocupação bem alta, 96,3%. Detalhe que a Multiplan, ela não é tão focada naquela parcela variável de aluguéis nas lojas. Ela não fica dependente disso. É uma parcela pequena. Então é muito previsível porque o aluguel fixo reajustado por um índice de inflação e a parcela variável lá nas vendas não afeta tanto, tornando-a ainda menos cíclica. Custo médio da dívida hoje nela está um pouco mais alto, vai ser o custo bruto. Aí como eu abato os juros do imposto de renda, vai para uns 12, 12,5. Mas como a empresa consegue um ROIC superior a esse custo, ela consegue gerar valor. Então é isso que importa. Eu tenho ali um ROIC de 15 e um custo líquido de dívida 12,5. Eu tenho aí uma diferença de 2,5%, que seria a minha geração de valor a partir do capital de terceiro, que é a dívida. De todo modo, entenda, hoje o endividamento nas empresas está muito elevado, então a tendência é ter um declínio com a expectativa de queda do juro brasileiro. E a última ação dessa lista, que seria a primeira, top one em termos de estar barata, é a EZTEC. Lembra da EZTEC? Ninguém mais fala dela, né? EZTEC. E olha o tanto que ela subiu nos últimos 12 meses. 22%. Mas porque deu essa correção aqui, de 36% em dezembro. Se você pegar aqui, ó, a alta acumulada até dezembro do ano passado, 80%. Sobre a EZTEC, olha só os indicadores. Índice preço sobre valor patrimonial, 0,77. A empresa não vale nem o valor do patrimônio líquido. Por isso que eu falei que ela está quase de graça. Ou seja, o mercado está extremamente pessimista com a EZTEC. Geralmente, em momentos de pessimismo, que a gente consegue aproveitar oportunidades. Geralmente. Mas será que tem alguma justificativa? Porque geralmente a gente busca, né? Uma explicação, nem sempre a gente consegue encontrar a verdadeira causa, mas a gente busca para entender por que o mercado estaria pessimista com uma empresa como essa. Será que ela teve prejuízo aí nessa crise com os juros lá nas alturas? Ó, contábil. Vou colocar aqui no máximo de histórico que tem aqui no Investidor 10. Olha só, desde 2009, lucro, 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 sempre. Teve um declínio no lucro até 18, depois recuperou. E essa oscilação aqui bem maior nos resultados, mas sempre com lucro, decorre do fato de ser uma incorporadora. Não tem aquela previsibilidade, geração de caixa, como as empresas que eu trouxe nesse vídeo. Mas ainda assim, aqui eis o grande diferencial. Num segmento como esse, que várias incorporadoras dão prejuízo, você sempre dar lucro, isso é notável. É uma distinção da empresa. Hoje, ela está valendo, ó, menos de 4 bilhões de reais e small cap. A dívida é pequena, ó, dívida líquida 165 milhões, é pequeno, cara. Olha só, vamos voltar aqui para o contábil. Qual foi o lucro do ano passado? 428 milhões. Então tá vendo? Mesmo no ano pior, ó, 23, 246 milhões. Então assim, a dívida hoje é bem menor que um ano de lucro. Então assim, tranquilo. Tanto que o indicador dívida líquida sobre EBITDA está em 0,30, 0,35. Então assim, bem confortável.
E tem que ser assim, porque a empresa sabe o quanto o negócio dela é imprevisível. Por mais que ela opere em média e alta renda, que melhora um pouco assim em termos de não tomar determinada inadimplência, em não ter ali uma dificuldade de vender os imóveis que ela lançou, beleza. Mas mesmo assim, Brasil é complicado, a dívida tem que ser baixa. E historicamente, olha só, não à toa que a empresa é bem sólida, porque eles têm um padrão conservador. Olha só isso aqui, o histórico do endividamento. O pico, ó, foi 2024, chegou a um ano de geração de caixa. 2023, 0,45, hoje está 0,35. Antes disso, negativo, ó, negativo, zero dívida, ou seja, mais caixa do que dívida. Isso é positivo, empresa conservadora. Olha a margem líquida dela, tem noção que é mais de 30%? Uma margem enorme nesse setor, quase a margem da Multiplan, ganhando a Allos. E o índice preço-lucro? 7 vezes, média da empresa 10, a linha que corta aqui está batendo 18 por conta de 2018, por exemplo, que foi a 40 e poucos. Mas olha, tá com múltiplo bem baixo. E o índice preço-valor patrimonial histórico tá 0,78, porque desde 22 tá aqui embaixo. O pessoal amassou o papel, mas antes era uma ação que negociava a 1,50, 1,75. Em 16, negociou pelo menos no valor de patrimônio líquido. E esse VPA seria R$18. Para a ação chegar a R$18, ela teria que se valorizar 28 a 30%. É uma empresa aí já com 46 anos de experiência, atua na região metropolitana de São Paulo ali, ó, concentrada. Olhando aqui para o balanço patrimonial, é saudável. Você tem mais de 1 bilhão em aplicações financeiras. Grande parte do balanço são imóveis que ainda serão comercializados, olha só. No ativo circulante, 1,2 bi de imóveis a comercializar. Aí no não circulante, mesma coisa, ó, 1,9 bi de imóveis a comercializar. Tem pouco intangível, tá? Pouca coisa, então não polui o balanço com intangível. Não é uma empresa que fica fazendo aquisições, etc. A dívida confortável, então bacana. Balanço saudável. Resultado, é uma empresa que nos 3 primeiros trimestres de 25 operou com uma receita líquida de quase 1,3 bi, com um lucro líquido aí superior a 400 milhões de reais, boas margens, excelentes margens. Ela reportou sua prévia do quarto trimestre em termos de vendas, foi muito bom. Na prática você teve, na comparação 24 e 25, uma alta de 15% nas vendas líquidas. Em 26, o JP Morgan espera um salto de até 60% para as construtoras. A gente já viu um quarto trimestre ali muito bom, a princípio com a EZTEC, que é assim, ó, tá pagando um dividend yield muito alto. Então o custo de carrego tá muito bom, né? Você tá carregando aí sem subir, mas tá pagando um caminhão de dividendo, dependendo do preço que você pegou, claro. Mas olha só, 24, 10% de yield. 25, 11% de yield. E com a EZTEC, até projetei aqui um fluxo de caixa de 600 milhões de reais, com crescimento módico de 5% para os próximos 5 anos, e a gente chegaria a um preço justo, a uma taxa de desconto de 15%, de 16,88, abaixo do valor patrimonial, mesmo assim com uma boa margem de segurança da ordem de 20%, sendo assim uma ação claramente barata. Mas essa aqui não deixa de ser cíclica, tá? Essa aqui é cíclica, mas está bem barata. Agora, recado do nosso parceiro, que é o aplicativo Grana, que é indicado pela B3. É um aplicativo voltado para os investidores em imposto de renda, e com ele você vai já começar o ano de 26 resolvendo pendências fiscais e automatizando imposto de renda para investidores. Eu vou te mostrar o que tem nesse aplicativo. E aqui está o meu app do Grana. A ferramenta que eu quero te mostrar aqui é o IR mensal. Essa ferramenta é muito boa. Ela automatiza o imposto de renda na Bolsa de Valores. Então, o que ela faz? Primeiro que ela tem aqui o isentômetro, para você não precisar ficar calculando se vendeu até 20 mil ou não passou, se passou. Então, ela já te traz tudo isso aqui. E ela já emite automaticamente a DARF ao final do mês, que é o documento de arrecadação do imposto. E esse aplicativo, se você assinar ele agora, ele vai puxar para você desde 2020, porque às vezes você deixou alguma pendência e nem olhou, passou, né? Acontece. E aí ele vai calcular para você com juros e multa de acordo com a lei, e já vai emitir a DARF aqui para você pagar via Pix, cartão ou boleto do jeito que você preferir. Então isso aqui automatiza, ficar pensando muito. Vale a pena pelo preço que é o aplicativo. E tem ainda a declaração por preenchimento automático. Eu clico aqui e começa uma declaração que eu faço em menos de 5 minutos. E a gente já está chegando aí, né? Março ali já tem que fazer declaração. Então, em um só aplicativo, você declara o imposto de renda da Bolsa de Valores, ações, fundos imobiliários, ETFs, etc., em menos de 5 minutos pelo modelo de preenchimento automático. E ainda você resolve pendências fiscais e garante, pelo período que você assinar o aplicativo, a automação do imposto de renda da Bolsa de Valores. Então, baixe o Grana, o link está na descrição e no primeiro comentário fixado, e assinando o plano Mais Grana, para ter acesso a todo esse ferramental, declaração e IR mensal, você vai utilizar o cupom MIRAI,
e você vai receber um descontaço. Então já garanto agora, link na descrição. Mas e aí? O que você acha dessas ações? E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, clica aqui embaixo no botão de gostei. E aqui em cima eu vou deixar um vídeo para você onde eu fiz uma análise completa da Petrobras.